Muito boa noite, ministros, companheiros, na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual queremos ler em Juízes, capítulo 6, versículos 11 em diante, onde diz: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. E então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. O Senhor é paz. Este foi o nome que deu a esse lugar e a esse altar. Nesta ocasião, nosso tema é o varão esforçado e valente. Miguel, o que significa o Senhor é a paz? Jeová Salom? Pois, aqui disse, mas o Senhor disse: paz a ti, não temas temor, não morrerás. E agora isso trouxe paz a Gideão. Porque Gideão
tinha lido nas Escrituras o que Deus já tinha dito em Números capítulo 33 ao profeta Moisés, Números 33. Corrijo, Êxodo 33, versículo 18 ao 23 diz: Então disse Moisés disse a Deus, então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Bem, Deus já tinha dito, não poderá ver meu rosto, porque não me verá homem e viverá. E Gideão estava vendo o rosto do anjo do Senhor. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Se diz não verá meu rosto, é porque tem rosto. E se diz verás minhas costas, é porque tem costas. E quando passou, então, Deus tirou sua mão de sobre Moisés e então pôde ver Deus passando, viu as costas de Deus, viu Deus em seu corpo teofânico, corpo angelical. Bom, o tema é o varão esforçado e valente. Podem sentar, queiram ter a bondade. E desculpem o atraso também. Sempre no programa de Deus para cada era e cada dispensação e cada etapa do programa divino, Deus tem um varão esforçado, que é o homem enviado de Deus para cada tempo. E aqui Gideão é o varão esforçado de Deus, ele é o sexto juiz dos juízes que Deus estabeleceu no meio do povo hebreu, cada um em seu tempo. Este mistério dos juízes que o povo hebreu teve é o mistério do reino teocrático, e ali estava a teocracia no meio do povo hebreu e Deus estava governando por meio desses juízes que ele enviava de etapa em etapa. Deus estava reinando através deles e estava protegendo o povo através desses juízes, dos quais encontramos também que Sansão foi um deles e Samuel foi o último deles. Quando o povo hebreu rejeitou a Samuel pedindo um rei, Samuel ficou muito triste e aborrecido também. Com o povo hebreu se aborreceu e ficou triste e contou a Deus que o tinham rejeitado, e Deus disse, não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim para que eu não reine sobre eles. Porque Deus estava reinando sobre o povo hebreu através dos juízes. Nesses dias de Samuel, estava Deus reinando através de Samuel, que foi o último dos juízes. E agora encontramos que ali está a teocracia, o qual mostra como será o reino milenial. Por isso, vocês podem ver que Deus tem 24 tronos, e os 24 tronos têm 24 anciãos. 12 desses anciãos são os 12 patriarcas, e os outros 12 são os 12 apóstolos, aos quais Cristo disse em São Mateus capítulo 19, versículos 28 ao 30, e São Lucas capítulo
22, versículos 28 ao 30. O seguinte, capítulo 19 de São Mateus, diz, versículo 28, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que na regeneração, isso é no reino milenial. Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, esse é o trono de Davi. Vosotros que me habéis seguido também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui, vejam vocês, Cristo diz para julgar as 12 tribos de Israel. Porque no reino milenial estará Deus governando sobre o povo hebreu, conforme a ordem da teocracia que é Deus reinando, governando sobre o povo. E agora terá juízes, estes juízes que são os apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Onde se sentavam os juízes? Na porta da entrada da cidade. E agora, por isso, também no céu os encontramos sobre 12 tronos os apóstolos e 12 tronos os patriarcas. E lá, vejam vocês, no céu, tudo o que acontece estão ali presentes, eles. Portanto, Cristo deu testemunho no céu, como fez Boaz para realizar essa intercessão, como o fez Boaz por Ruth, pelo qual tinha que redimir Noemi. E agora, Cristo esteve dando testemunho no céu. E lá estão os 24 anciãos. E agora, vamos ler no capítulo 22 de São Lucas, onde diz, versículo 28 ao 30, mas vós que permaneceste comigo nas minhas provas, vem, se sofremos com ele, reinaremos com ele. Eu, pois, vos designo um reino, ou seja, lhes dou um reino. Como meu pai me designou a mim, como pai deu a mim. E agora Cristo faz co-herdeiro desse reino os apóstolos, e eles têm a ver com o povo hebreu. Com os gentios, pois tem a ver os 7 anjos mensageiros. E com os gentios e hebreus, pois o anjo da era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, os ministérios de Moisés e Elias e do Filho do Homem têm a ver com gentios e com hebreus. Diz, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos senteis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Assim que os apóstolos lá não tem nada a ver com os gentios, mas com o povo hebreu. Agora podemos ver que há sempre um varão valente e esforçado que Deus envia para
realizar Deus por meio dele uma obra, e assim Deus combate o inimigo, combate as trevas e traz a bênção para seu povo. Agora, encontramos que na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em suas etapas entre os gentios, Cristo enviou servos fiéis e prudentes varões, valentes e esforçados, que são os anjos mensageiros de cada era, os quais têm uma bênção muito grande no reino de Cristo. Assim como vimos na Escritura que Cristo prometeu 12 tronos para os 12 apóstolos, para governar, reinar e julgar as 12 tribos de Israel. Encontramos que os 7 anjos mensageiros são colocados como os príncipes do grupo de escolhidos de cada era. E assim como tem 12 tribos no meio do povo hebreu, ele tem 7 eras da sua igreja entre os gentios e depois a era da pedra angular. E agora, quando nosso irmão Branham, o reverendo William Branham, esteve no paraíso antes da sua partida final, ele foi reunido com seu povo, ou seja, os convertidos a Cristo sob seu ministério, e eram todos jovenzinhos, vestidos de branco. Seus cabelos eram de diferentes cores, os das jovens e os dos jovens, e todos diziam, meu precioso irmão Branham. E o colocaram num lugar alto. E ele disse, por que vocês fazem isso comigo? Então, lhe foi dito, é que tu na terra foste um líder. E então, ele diz, eu quero ver Jesus. Queria ver Jesus na sexta dimensão. Mas lhe foi dito, agora não podes vê-lo, porque ele está mais acima. Ou seja, na sétima dimensão, porque está fazendo intercessão lá na sétima dimensão, por isso está mais acima. Na sétima dimensão, fazendo intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Mas lhe foi dito, mas ele virá a ti. Ou seja, fique tranquilo aqui. Ou seja, na sexta dimensão, fique tranquilo. Porque ele virá primeiro a ti. E fica muito contente. E te julgará. E aí a coisa... Pois como que foi um golpe, essa revelação que lhe foi dada, porque foi uma revelação. Ele virá a ti primeiro e te julgará. E se tu entrares e saíres bem, então nós entraremos também e regressaremos contigo à terra. E obteremos, receberemos, tomaremos corpos novos. E então comeremos, porque aqui nem comemos, nem dormimos, nem bebemos. Mas, quando regressarmos à terra, então, tomaremos corpos, ou seja, o corpo glorificado. Isso é a ressurreição. E então comeremos. E disseram, e seremos teus súditos. Se eles vão ser os súditos dele, então o que ele é? Em um reino, o povo ou são súditos. E aquele de quem são súditos essas pessoas é quem? O rei. O príncipe.
E agora vejam vocês como Cristo tem esses 7 príncipes, portanto são os 7 anjos mensageiros, os que terão essas posições importantes, e o grupo da sua era estará encarregado, o mensageiro da sua era. Portanto, durante o reino milenial, pois cada mensageiro estará em seu território com seu grupo. Vejam, quando o irmão Branham esteve no paraíso, ele não disse que viu os de Lutero, nem os de Wesley, nem os de São Paulo, mas que foi dito: estes são teu povo, tua gente, teus convertidos. Agora já seguramente viu São Paulo, os demais apóstolos, e os apóstolos também viu, seguramente, a outros mensageiros, e também o povo dos outros mensageiros, seguramente, pois permitiram dar um percorrido pelo paraíso, que é a 6ª dimensão. E como vimos nos relatos do reverendo William Branham quando esteve lá, é como nessa dimensão que há árvores, há animais, e há lagos, e assim por diante. Há passarinhos também, e há pessoas ali também. Mas é em outra dimensão e, consequentemente, em outro corpo, ou seja, o corpo teofânico, o corpo angelical, o corpo da palavra. E agora, estes mensageiros foram os varões esforçados do seu tempo. Mas Cristo pergunta numa ocasião em São Mateus capítulo 24, recordem que foram os servos fiéis e prudentes de cada era em seus mensageiros, foram os mordomos fiéis e prudentes, os quais Cristo colocou em sua casa, na sua igreja, em cada etapa da sua igreja. Capítulo 24, versículos 42 em diante diz: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estái vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E agora haverá um servo fiel e prudente na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, no tempo do cumprimento da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, e estará fazendo o quê? Dando o alimento espiritual da palavra revelada para esse tempo. E esse terá uma bem-aventurança maior do que a bem-aventurança que tem os anjos mensageiros das 7 eras. Será uma bem-aventurança paralela à bem-aventurança de Cristo, de Jesus Cristo. E agora, na mensagem, o paralelismo entre Jesus Cristo e seu anjo, aí veremos com mais detalhes esse mistério do anjo mensageiro de Jesus Cristo. E agora este servo fiel e prudente que estará no último dia, no tempo da segunda vinda de Cristo, quando Cristo se levantar do trono do Pai, quando tiver terminado sua obra de intercessão, esse servo fiel e prudente que estará na terra não será o primeiro anjo mensageiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem o sexto, nem o sétimo, porque eles já
se foram, e ainda Cristo está no trono do Pai, fazendo intercessão pelos que faltam por entrar ao corpo místico de Cristo. E depois que se foram já os 7 anjos mensageiros, o que nos resta? Pois nos resta a parte mais importante do programa de Cristo em sua igreja, a parte da era da pedra angular, onde tem que colocar um anjo mensageiro com uma mensagem dispensacional, com a qual será alimentado o povo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final. E essa mensagem é o maná escondido, é a revelação divina. Do 7º selo, é a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Todo esse mistério estará contido e revelado nessa mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo e, consequentemente, esse é o alimento espiritual que os escolhidos do último dia estarão comendo e, consequentemente, estarão bem alimentados. Quem é o servo fiel e prudente, a qual o seu Senhor constituiu sobre sua casa para que dê o alimento a tempo? E agora, para o último dia, quem será? Pois será o anjo do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E ele tem que ser um varão esforçado e valente. Ou seja, que não será fácil o seu trabalho no corpo místico de Cristo, mas que terá que ser, ou será um trabalho de esforço. Com esforço, trabalhará na obra de Cristo. E tem que ser valente porque terá ataques do inimigo usando o inimigo muitas pessoas e muitos grupos. Mas ele terá que permanecer aí como o valente do último dia, mensageiro de Jesus Cristo, para obter da parte de Cristo a grande vitória no amor divino. Será Cristo quem lhe dará a vitória. Será então a vitória de Cristo manifestada em e através desse varão esforçado e valente. Portanto, assim como o anjo do Senhor, que é Cristo em seu corpo angelical ou teofânico, disse: com esta força, liberta o povo. Vá e liberta-o. Liberte-o. Eu estarei contigo. E recordem vocês, páginas 163 e 164, no sonho que o reverendo William Branham teve quando viu um homem jovem com grilhões, correntes, ou seja, o tinham acorrentado ou colocados esses grilhões, correntes nos pés e nas mãos também. São os grilhões, Miguel? Ou são nos pés? Nos pés. Portanto, o tinham encarcerado, preso. E o irmão Branham diz que viu esse jovem com grilhões, correntes, e viu que estava lutando para se soltar e conseguiu se soltar. Conseguiu tirar as correntes. E quando o viu, o irmão Branham, pois, ficou contente e disse: vou ver agora o que faz. Porque quando uma pessoa é libertada, tem que fazer algo. Porque não quer, não vai desejar ser livre para ficar plantado sem fazer nada. Tem que fazer algo. E diz: e vi que era uma pessoa agradável e assim por diante. Mas diz que também viu uma senhora de uma igreja que ele conhecia. Conhecia ela e conhecia a igreja a qual pertencia. E
tinham dito al hermano Branham, ao irmão Branham, conforme al sueño, conforme o sonho, no tenga não tenha que ver nada con esa gente. nada a ver com essas pessoas. Son gente. São pessoas horríveis, horrendas. Vamos a leerlo aquí para Vamos ler aqui para que página 163 a la página 164 del 163 libro a 164 do livro citas, de citações, párrafo 1458 dice, yo tuve un parágrafo sueño la otra mañana. 1458. No sueño muy a menudo, no soy un soñador, pero yo soñé que vi a un hombre. Eu tive um sonho outra manhã, não sonho muito frequentemente. Não sou um sonhador, mas eu sonhei que vi um homem jovem com grilhões, e ele estava tentando sair e eu disse, alguém me disse, essas são pessoas horríveis. Portanto, está falando desse jovem e dessas pessoas que podiam estar ali com grilhões, correntes. Não tenha nada a ver com eles. E eu vi este homem jovem saindo das suas correntes. Assim que só o deixei, pensei, só verei o que ele faz. Assim que ele saiu e era um homem simpático. Vi outro tentando sair, vem? Houve mais pessoas ali. E todos estavam tentando sair, mas saiu um primeiro. E se saiu um, então é possível que saiam os demais. E se ele os ajuda, saem muito mais rápido. E aí aparece a senhora e ela dijo. E aparece a senhora e ela disse, irmão Branham, livre-nos disto. Disse, isto é uma casa de inferno. E disse, você foi mal entendido. E disse, e você entendeu mal essas pessoas. Também disse, estas são pessoas boas. E eu olhei lá ao outro lado, e como um porão muito grande, paredes grandes embaixo de uma cova muito grande e grandes barras de ferro, 8 ou 10 polegadas de espessura. E pessoas fora de sua mente, torcidos braços e pedras, golpeando a cabeça assim. E ela estava chorando, dizendo, livre as pessoas, irmão Branham. Disse, nos ajude. Estamos em aflição. Ela mesma, a conheço. Ela pertence, creio que a Igreja de Cristo, ou a Igreja Cristã, chamada Igreja dos Irmãos. Assim, ela olhou ao redor e disse, eu gostaria de poder. E continuei olhando ao redor e olhei meu corpo muito pequeno, essas barras muito grandes de ferro e essa pobre gente ali dentro, e você não podia chegar a eles. Essas barras de ferro estavam próximas, juntas. E olhei, e eles estavam golpeando a cabeça como se estivessem fora de sua mente. E vi algumas luzes piscando ao redor ali dentro e olhei para cima. E ali esteve parado o Senhor Jesus com umas luzes de arco-íris ao redor dele. Ele, estando olhando bem diretamente para mim, disse, livra essas pessoas. E ele se foi. Agora vejam, com luzes de arco-íris como? Ao redor. No trono no céu estavam as luzes como de arco-íris ao redor também. Ele está vendo de antemão o que vai acontecer mais adiante.
Em Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 1. Em Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19, vemos Cristo, o Filho do Homem, Com com um arco-íris ao redor da sua cabeça. Luz ou luzes de arco-íris. Luz ou luzes de arco-íris ao redor da sua cabeça. E agora ele diz, e pensei, pois, como eu poderia livrá-los? Eu não tenho força suficiente nos meus braços para romper essas barras. Assim que eu disse, casa do inferno, te renda no nome de Jesus Cristo, e todo o rugir, e toda a detonação, e as rochas rodando, e barras caindo, e pessoas correndo, gritando, libertados, e gritando ao alto da sua voz. E tudo foi libertado. E eu estava gritando então, irmão Roy Borders, onde você está? Onde você está? Deus está libertando, ou seja, livrando a sua gente. Onde está? Irmão Borders. Borders, pois em inglês, e lendo em espanhol, pois diria borde. E agora isso mostra o que estará acontecendo onde? Mais acima, na etapa da era da pedra angular. E agora, porquanto Deus se refletiu no Antigo Testamento através dos profetas do Antigo Testamento, refletiu que seria o Messias em sua primeira e segunda vinda, e quando vem sua primeira vinda, o que tinha sido refletido nos profetas do Antigo Testamento, depois ouvimos em Jesus Cristo. Depois, Deus refletiu nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros o que Ele estará fazendo neste tempo final. Portanto, assim como Isaías, no capítulo 53, esteve falando uma palavra profética ali, e quando a leu, depois o eunuco, quando ia em seu carro de regresso de Jerusalém para sua terra, ele ia lendo Isaías 53 e se perguntava, aqui, de quem estará falando o profeta Isaías? Estará falando de si mesmo ou estará falando de outra pessoa? Essa era a interrogação, a pergunta que tinha em seu coração. O eunuco etíope era o eunuco da Etiópia, que era uma pessoa muito importante no reino da Etiópia. E Candace era a rainha? Candace. E o Espírito Santo diz a Felipe, vai, te aproxime do carro do eunuco, a esse carro que vai ali. Certamente não era um carro como o que temos agora, mas que era um carro do que de cavalo? Seria, Miguel? Um carro de cavalos ou de camelos? De cavalos. De camelos pode ter sido porque era o tempo, porque os camelos também carregavam, arrastavam carros. E como era o homem de uma posição alta, podia vir em um Cadillac, que seria um camelo, puxando seu carro por camelos ou elefantes também, ou cavalos. Como não diz, pois, é preciso deixá-lo assim, e já quando nos encontrarmos com ele, verificamos com ele. Agora, agora se aproxima Felipe, foi Miguel? Felipe que esteve fazendo uma campanha grande, onde foi? Samaria? E agora se aproxima ao eunuco, que tinha que tomar essa rota, e diz, porque vai lendo, e provavelmente liam em voz alta alguns, outros, pois, leem em voz, como chamam isso?
sem não audível na mente, leem para si mesmos. Bom, pelo que vemos, o eunuco, o que estava lendo, ou Filipe viu o que estava lendo, e já foi que escutou, ou que, ao ver que está lendo, pois tem que estar se perguntando: o que significa isso que estou lendo? Provavelmente, pois sim, ouviu o que ia lendo, porque pergunta: entendes o que lês? E então, o eunuco diz: de quem fala aqui o profeta? Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Assim que já tinha lido a passagem e Felipe já o tinha escutado, por que não diz: vou te ler essa passagem para que me explique de quem está falando, mas que já tinha lido em voz alta. E Felipe a tinha escutado, que se aproximou e talvez ia caminhando, ou o carro tinha parado e já ia viajando o carro, não é? Se aproximou e disse: entendes o que lês? E o eunuco lhe diz: e como vou entender se não há quem me explique? Ou seja, diz: de quem fala aqui? O profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então, Felipe começa a explicar o significado dessa passagem e mostra que o profeta Isaías não está falando de si mesmo, mas que está falando de outra pessoa. Mas estava se refletindo no profeta Isaías e, no entanto, o cumprimento era para outra pessoa. Era uma profecia que seria cumprida no Messias, que viria ao povo hebreu. Também encontramos que em diferentes profetas, como Davi, rei e profeta, Cristo se refletiu e chorou sobre Jerusalém. Mas isso depois se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, quando chorou sobre Jerusalém. Também foi dito: perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Quem disse isso, Miguel? Davi. E agora está se refletindo em Davi o que vai acontecer em Jesus Cristo. Porque nos profetas mensageiros de Deus se reflete o que vai se cumprir mais adiante de uma forma plena no ungido, o Messias que virá. Por isso, coisas da primeira vinda e da segunda vinda foram refletidas nos profetas do Antigo Testamento, e as que não se cumpriram em Jesus em sua primeira vinda, se cumprirão em sua segunda vinda. E nos apóstolos e nos anjos mensageiros também se refletiu o que será cumprido na segunda vinda de Cristo. Portanto, encontramos entre os mensageiros coisas que aparentemente eram para serem cumpridas neles, ou estavam se cumprindo neles, mas estavam refletindo o que mais adiante seria cumprido na vinda de quem virá depois do precursor. E este sonho nos fala do que acontecerá depois do precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, isso corresponde para o seu cumprimento para a era da pedra angular. E Deus vindicará, ou seja, cumprirá
essa promessa que foi mostrada em sonhos para a liberação do povo que está lá, nessa cova, com essas barras de ferro, e eles estão lá encerrados, fechados. E essa cova com essas barras representa o quê? A denominação ou denominacionalismo. E agora encontramos que haverá uma liberação. Por isso, em Apocalipse capítulo 15, é mostrada a liberação das virgens insensatas que não tinham azeite e saem sob o ministério de Moisés, diz o reverendo William Branham, na página 51 do livro de citações. Vamos ver se estiver aqui. E aparecem também em Apocalipse capítulo 7, onde o anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000 de cada tribo, também, sob esse ministério, aparece a multidão que ninguém pode contar e que vem com palmas nas suas mãos, as quais são as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas. E, consequentemente, o mesmo ministério que Cristo usa no meio da sua igreja para as virgens prudentes, depois estará usando para a liberação das virgens insensatas e também para a liberação dos 144.000 hebreus. E isso será na adoção, na manifestação de todo o poder divino em toda a sua plenitude, no cumprimento da terceira etapa, na manifestação do poder divino, onde estaremos adotados e onde a terceira etapa será para o mundo, as virgens insensatas ou fátuas, ou seja, para a igreja e para a noiva. Agora temos que a terceira etapa, quanto à palavra revelada, é a terceira etapa revelando sua palavra. Deus nos deu uma amostra por meio do reverendo William Branham, revelando a palavra. Também nos deu uma amostra do poder de Deus realizando milagres, quando por 5 ocasiões houve mais, mas ele menciona 5 ocasiões, onde a mão poderosa de Deus foi manifestada. E foi uma amostra do que Deus fará mais adiante. Na página 119 também, vamos ver a 51. Vamos ver aqui primeiro, parágrafo 439 diz... Agora, em Revelação, Apocalipse capítulo 15, o remanente da semente da mulher, o qual eram os santos da tribulação, que passaram pela tribulação, foram achados. Veja, agora, o remanente de quem? Da mulher. E agora, a mulher aqui. Encontramos que a mulher é a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, assim como a mulher que estava em pé, com a lua sob seus pés, e ela estava com o sol ou no sol de Apocalipse capítulo 12. Vejam vocês. Agora,
o remanente da semente da mulher, ou qual eram os santos da tribulação que passaram pela tribulação? E que passaram pela tribulação foram achados, veja, parados no mar, em pé no mar. Estavam cheios com fogo, sangue, chamas vermelhas, lambendo para frente o fogo de Deus. Eles tinham obtido a vitória sobre a besta, Roma, seu número e seu número sobre a letra do seu nome e sobre sua imagem, a confederação de igrejas, e tinham saído. Vem? Isso é o mesmo da liberação que foi mostrada em sonhos ao reverendo William Branham, onde Deus estará libertando o seu povo. E tinham saído, e pela pregação de Moisés e Elias, estes dois profetas que aparecerão a Israel para tirar esse grupo de gente, os santos do período da tribulação, neste tempo que serão trazidos dentro, vem? A igreja já é raptada, ou seja, a igreja noiva. Vocês veem? Eles já estão em glória. E aqui estão os santos da tribulação, os santificados, os que foram santificados, que sendo minha falta e sua, eles nunca ouviram a palavra. Se eles a tivessem ouvido e rejeitado, eles iriam em frente para o inferno. Eles teriam sido lançados da escuridão. Eles teriam sido lançados dentro da escuridão exterior, porque eles rejeitaram a palavra. Mas se eles nunca ouviram, Deus é justo. O período da tribulação vem para eles. Mais abaixo diz: agora vocês veem, eles nunca tinham entrado, mas eles tinham ouvido a palavra. Agora escutem. Veem que tipo de doutrina eles ouviram? Vejam se isso compara com a igreja agora. Eles cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Isso é depois que Moisés tinha cruzado ao outro lado. E o canto do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é esse Cordeiro? Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos. Tu, Rei dos Santos. Vem o que eles o reconheceram ser, não nenhuma terceira pessoa da Trindade, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Santos. Escute, você está pronto? Versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, Elohim, e glorificará. Quem é esse? Não seja que eles não te temam e glorifiquem teu nome. Eles foram lavados pelas mesmas águas pelas quais vocês foram lavados, ouvindo a palavra na fé e poder de Jesus Cristo vem do Todo-Poderoso. É a revelação inteira no princípio. A coisa inteira está envolvida na revelação de quem é Jesus Cristo. Deus encarnado entre nós. Essa é a revelação que eles vão receber no tempo designado por Deus. Mas essa revelação primeiro a recebe os escolhidos, porque a terceira etapa é para o mundo, mas é também para as fátuas, mas é também para a noiva. E assim que a bênção maior corresponde a quem? A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo, as virgens prudentes. Página 119. Página 119, parágrafo 1057 diz: a coisa que estivemos olhando para frente, vem? É olhando algo para onde? Para frente. Este é o livro que o irmão William andava buscando, Shalom. A coisa que nós estivemos olhando para frente por uns quantos anos? 4 ou 5 anos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Este é o mesmo.
Sim, há outro, Shalom, pregado em Jeffersonville, Indiana, que é o que faltaria a este. Este mesmo já o temos aqui, nos falta o outro, que é Shalom também, mas é outro. Vamos continuar aqui. Diz a coisa que estivemos olhando para frente por uns quantos anos, 4 ou 5 anos. Pode ser que mais. É a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou seguro que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Por que não haverá uma personificação disto? Quando houve uma personificação da primeira e segunda etapa, foi porque o nosso irmão Branham mostrou publicamente essas etapas e então vieram os imitadores. Se uma pessoa tem um quadro, uma pintura, e não quer que façam uma imitação, uma cópia dela, pois não a pode deixar ver. Porque se outro pintor chega a ver, diz, vou tirar uma cópia disso e vou fazer até melhor. Que vai parecer mais real do que essa que ele tem. E, porquanto o irmão Branham mostrou a primeira etapa, que foi o sinal na mão, que inchava quando ele pegava na mão da pessoa, então detectava aí o tipo de enfermidade que tinha. Depois, a segunda etapa, ele mostrou também em público e fizeram imitações também. E saíram pessoas pregadores fazendo o mesmo que o nosso irmão Branham fazia. Mas o nosso irmão Branham fazia pelo Espírito de Cristo. Não era uma imitação, mas que era uma coisa real. Mas depois vieram os copiadores. Mas agora o anjo diz depois, lhe mostra o que é a terceira etapa e diz, disto não dirás nada a ninguém. Para quê? Para que os imitadores não possam imitar o que será a terceira etapa. Vamos continuar aqui. Diz, nunca haverá uma personificação disto, não pode havê-la. Agora está em existência. E eu fui admoestado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar sua presença entre nós. Mas isto não será usado em grande maneira, até que o concílio comece com seu aperto. Ou seja, que o que Deus está nos dando por meio do reverendo William Branham é a amostra do que será a terceira etapa em todo o seu poder. Portanto, está refletindo no reverendo William Branham com algo real, está refletindo o que será a terceira etapa em toda a sua plenitude, quando ele adotar o primeiro homem em sua igreja. Isso já será sob a adoção do varão esforçado e valente. E quando fizer, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. E foi mostrado 5 exemplos. Quando, por exemplo, foi pela palavra falada tudo, por exemplo, quando falou ao peixinho, que levava meia hora de morto e foi ressuscitado. Estava
estendido na água, ali morto, mas foi ressuscitado. Tipo e figura da ressurreição que Cristo realizará dos santos que partiram. Porque se pode falar a um peixinho vida para que ressuscite, poderá ressuscitar os santos que partiram, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Vejam na página 166, parágrafo 1476 diz: isso temos que saber, ou seja, nos faz saber se ele está interessado em falar a palavra de vida a um pequeno peixe insignificante, recostado ali morto na água por meia hora. Ele certamente pode falar vida aos seus filhos. Ele certamente pode falar vida aos seus filhos algum dia. Não importa se seu corpo não seja mais que uma colherada de pó. Ele falará e o responderemos algum dia. Vem? Aquele milagre do peixinho sendo ressuscitado representa os santos que vão ser ressuscitados. Porque os mortos escutarão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. São João capítulo quê? 5? Versículos 21 a 29. Agora vejam vocês. Deus está colocando o simbolismo do que Deus vai fazer. Assim como, vejam vocês, quando Cristo amaldiçoou a figueira representa o povo hebreu. E agora aqui o peixinho que ressuscitou representa os crentes que partiram. Qualquer pessoa pode pensar, mas por que Deus vai usar seu poder para ressuscitar um peixinho? Pois não usou seu poder para amaldiçoar a figueira? Não usou seu poder para converter água em vinho? E não usou seu poder para multiplicar os pães e os peixes? Portanto, ele pôs o tipo e figura do que ele faria quando fez essas coisas. E agora, vimos todas essas coisas que estão prometidas para acontecerem. E agora diz: quando vier esse tempo o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado em seu poder absoluto. Ou seja, que quando vier o aperto, alguém já estará adotado. Para Deus poder manifestar todo o seu poder, e o que foi visto em parte manifestado, vê-lo manifestado em todo o seu poder, sob a manifestação da terceira etapa, quanto à manifestação de todo o seu poder. Agora eu continuarei evangelizando, assim como fui comissionado no princípio. Até que chega o aperto, é preciso continuar evangelizando, para que possam ser chamados e juntados todos os escolhidos que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, e se possa completar o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês têm a palavra e vocês saberão onde olhar e no que estão em pé. Depois, mais abaixo, diz: o terceiro é propriamente identificado, e nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui, é tão sagrado que não devo falar muito disso, porque nele estava a terceira etapa, nos dando uma amostra do que Deus fará ou faria mais adiante, em uma nova era e em um entrelace dispensacional, e através de um mensageiro que ele enviará. Diz:
que não devo falar muito disso, como ele me disse no princípio. Ele me disse, disto não fale nada. Vocês recordam, anos atrás, ela fala por si mesma, mas tratei de explicar os outros, ou seja, as outras etapas, e fiz um erro em minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem, e você que está ouvindo essa fita, você verá uma mudança em meu ministério, depois decaindo, não se levantando, decaindo, já estamos, e não pode ir mais além. O ministério do nosso irmão Branham não podia ir mais além da sua era. Não podia ir mais além do tempo que lhe correspondia a ele. Ele foi movido da sétima era, a essa parte entre a sétima era e a era da pedra angular, mas não podia ir mais acima. Porque o ministério de mais acima corresponde ao servo fiel e prudente que Jesus Cristo envia a sua igreja no último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, e Cristo não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo ministrando, ou seja, em uma mesma era não os pode ter. E o irmão Branham diz, e se assim for, ele crescerá, e eu minguarei. Página 474 e 475 do livro dos selos. E isso é quando está falando de um que virá depois dele, do qual ele diz que será o sétimo selo. Agora vejam vocês, com esta terceira etapa, quando vier o aperto, é o que diz, dará começo ou começará a fé para o rapto, para ir. Recordem que a terceira etapa é a etapa que dá a fé para serem transformados e raptados a todos os escolhidos de Deus. Portanto, nesse tempo, virá a ressurreição dos mortos e a transformação dos escolhidos que estão vivendo. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Diz, temos que esperar aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde você está oprimido. Então, olhe o que estou me preparando para te dizer nestes momentos. Olha a terceira etapa, então. Olha a terceira etapa, então. Será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Ou seja, que essa terceira etapa impactará o mundo, a igreja, o cristianismo, as virgens fátuas, e impactará a igreja noiva. Porque com essa terceira etapa vem a transformação dos escolhidos. Quando o poder de Deus estiver manifestado em toda a sua plenitude, aí é onde surgirão os grandes milagres e maravilhas. Enquanto isso, ele estará nos revelando, nos dando a conhecer os mistérios das coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, que estará o Espírito Santo nos revelando sua palavra. E a palavra sendo revelada é a terceira etapa, mas não fazendo grandes milagres, mas revelando a palavra. Agora vimos
que há uma promessa que não foi cumprida, mas foi refletida no reverendo William Branham. Portanto, tem que se cumprir conforme a como está prometida. E isso será o cumprimento da visão da carpa. Agora nós estamos vivendo em um tempo onde estamos recebendo a revelação da palavra, recebendo a revelação do sétimo selo para receber a fé para sermos transformados e raptados, a qual gira ao redor do sétimo selo, ao redor da segunda vinda de Cristo. Portanto, para o nosso tempo, ele terá um varão esforçado, trabalhando na obra de Cristo neste tempo final. Agora, Deus não pode adotar uma pessoa se primeiro não trabalhou, não foi, não se esforçou e não foi valente. Porque Deus não pode adotar os medrosos. E os que não se esforçaram, Deus não os pode dar prêmios, não pode dar prêmios. Portanto, tem que ser um varão esforçado, um mensageiro esforçado, o qual, neste tempo final, estará cumprindo o programa correspondente ao nosso tempo, será o instrumento de Cristo e estará falando essa palavra, revelando esses mistérios, as coisas que devem acontecer, e Cristo estará vindicando nele e através dele suas promessas correspondentes a este tempo final, como vindicou, ou seja, tornou realidade a promessa da liberação do povo hebreu por meio do profeta Moisés, porque em Moisés estava encarnada a palavra prometida para aquele tempo. A palavra prometida tem que se fazer carne para produzir o que foi dito o que Deus faria. E agora, no varão esforçado e valente, Cristo estará vindicando, confirmando, cumprindo o que ele prometeu. Por isso é que esse varão esforçado será o servo fiel e prudente, ou mordomo fiel e prudente, que nos fala São Lucas, ou servo fiel e prudente que nos fala São Mateus. Ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim, como o achará fazendo? Dando o alimento a tempo aos filhos de Deus, onde? Na casa de Deus, na era da pedra angular. E diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Em um governo como os que existem atualmente, se tornaria o primeiro-ministro. Em um reino, pois se torna o vice-rei, seria Miguel? O vice-rei, mas o rei é Cristo. E esse seria, então, aquele do qual Cristo diz: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Por quê? Porque o está pondo, colocando sobre todos os seus bens em seu reino. E também diz: ao que vencer, eu lhe darei a comer da árvore da vida. Portanto, ele estará comendo da árvore da vida de Cristo e ele, no último dia, depois de comer da primeira vinda de Cristo, a árvore da vida, e comer toda essa revelação para obter o novo nascimento, para receber o Espírito Santo e obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico,
Depois também comerá da segunda vinda de Cristo, a árvore da vida em sua segunda vinda, para receber o corpo físico, eterno e glorificado. Pois se come da árvore da vida, pois quem come da árvore da vida não morrerá, viverá eternamente. Portanto, come da primeira vinda de Cristo e come da segunda vinda de Cristo. E agora, em Apocalipse capítulo 3, 2:17 diz: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Vem? O maná escondido é a revelação da segunda vinda de Cristo. Depois diz, aí mesmo, e dali uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Vai receber a pedrinha branca, a segunda vinda de Cristo. Ele vai receber a Cristo em sua segunda vinda e, porquanto vem com um nome novo, vai receber também esse nome novo. Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, que vai ser uma pessoa importante nesse templo, que é a Igreja de Jesus Cristo, e, consequentemente, no glorioso reino de Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ou seja, isso é YHWH, na forma em que é corretamente falado e lido, porque lá não tinham as vogais, somente eram consoantes, e o nome da cidade de Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Ou seja, que a nova Jerusalém tem um nome, e esse é o nome eterno de Deus. Não há outro nome melhor para a cidade do nosso Deus do que o nome de Deus, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. E com todas essas bênçãos que Deus vai dar, vejam vocês, assim como o Pai fez com Jesus. Jesus é o anjo do pacto, o qual esteve em todo o Antigo Testamento, sendo o instrumento de Deus, e esteve no meio de todas essas gerações que serviam a Deus, e esteve no meio do povo hebreu, a igreja do Antigo Testamento, e depois foi encarnado e habitou no meio do povo hebreu. E veio no nome de quem o enviou, em nome do Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, Cristo diz, glorifica teu nome. E Deus diz, o glorifiquei e o glorificarei. Outra vez. O glorificou em sua primeira vinda e o glorificará em sua segunda vinda. E agora, porquanto agradou ao Pai, Cristo, e tudo o que ele fez em obediência ao Pai, depois, quando morreu, ressuscitou, subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. E agora Cristo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27, diz,
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá, as governará com vara de ferro. E serão quebradas como vaso de oleiro, assim como eu recebi do meu Pai. E agora, na mesma forma que Cristo recebeu toda essa autoridade no céu e na terra, pois ele disse aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, todo poder me é dado no céu e na terra. Pois se sentou no trono de Deus e em um reino. Quem é quem tem autoridade sobre todo o reino? Quem está sentado no trono. E agora, nessa mesma forma, Cristo outorga ao vencedor a autoridade sobre as nações, autoridade neste planeta Terra, para governá-las, regê-las com vara de ferro. E agora, Cristo, assim como venceu e subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono de Deus, agora Cristo diz, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Na mesma forma em que Cristo venceu e se sentou no trono do Pai, agora Cristo vai fazer com o varão valente e esforçado do último dia. Esse é quem receberá essa bênção, porque esse é o servo fiel, prudente, o mordomo fiel e prudente, que estará no último dia e que verá e receberá Cristo em sua segunda vinda. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Será colocado como primeiro-ministro, o administrador de todos os bens do Senhor. E porquanto os 12 tronos já foram dados aos apóstolos, Cristo diz, pois, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono. E está bom que já tenha distribuído os tronos. Porque o único que resta é o trono de Davi, ao qual Cristo é herdeiro, conforme a como está falado pelo arcanjo, profetizado pelo arcanjo Gabriel em São Lucas capítulo 1, onde diz, capítulo 1, versículo 30 em diante, diz, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E agora esse será o trono que governará sobre a casa de Israel e, consequentemente, esse mesmo trono será o que governará sobre o mundo inteiro. E, consequentemente, quem se sentar com Cristo nesse trono terá sua posição sobre gentios e sobre hebreus. Aí há um mistério muito grande, mas já sabemos que essa bênção que Tiago e João estavam buscando quando pediram se sentar, um à direita e outro à esquerda no reino de Cristo, é a posição que Cristo tem para o varão esforçado e valente. Sobre todos os seus bens o porá, o colocará. E agora, essa bênção é a maior de todas as bênçãos que Cristo tem
para seus servos fiéis e valentes, os apóstolos e os 7 anjos mensageiros. Mas porquanto o fim do negócio é melhor que o princípio, pois a maior bênção está para o fim do negócio de Cristo em seu reino. Assim que haverá uma administração nesse reino milenial. E vejam vocês, o trono de Cristo governará sobre o povo hebreu e terá ali representantes que são os apóstolos, os 12 apóstolos, e governará sobre os gentios e terá representantes que são os 7 anjos mensageiros. E com Cristo em seu trono estará o varão esforçado e valente. Portanto, a maior bênção está para este tempo final, onde o mensageiro do último dia tem que ser esforçado, tem que se esforçar e tem que ser valente, não pode ter medo de nada. Cristo estará com ele todos os dias da sua vida. E Cristo vindicará toda a promessa que ele fez para o varão esforçado e valente. Ele saberá que vai se sentar com Cristo em seu trono. Ele saberá que terá autoridade sobre todas as nações. Ele saberá que receberá essa pedrinha com o nome novo. Ele saberá que o nome de Deus, da cidade do nosso Deus, e nome novo de Jesus Cristo, Cristo, o escreverá sobre ele. Ele saberá todas essas coisas e poderá compartilhar até onde puder esses mistérios. Mesmo que em muitas coisas terá que permanecer calado para que não saiam imitadores, porque tudo isso está ligado à terceira etapa. Recordam quando o irmão Branham esteve na visão da carpa? O anjo disse: recordas aquele nome que você buscava quando sonhou, ou quando teve a visão da carpa, ou quando sonhou a respeito da terceira etapa e a visão da carpa? Recordas aquele nome que buscava? Depois, em outra ocasião, diz o irmão Branham, talvez seja, ou seja, quando fala da visão da carpa, talvez seja esse o tempo e a forma em que Deus começará a revelar seu nome em uma forma nova. O nome em uma forma nova é o nome novo. E agora, isso está na página 26 e página 40 do livro de citações aí, buscam e encontrarão. Agora vejam a tudo que está ligado à visão da carpa. E depois também, no livro de citações, páginas 136 e 138, ele diz: os grandes milagres, ou seja, a nível internacional, isso é para Moisés e Elias. Assim que vejam, a que ministério está ligado tudo o que vai acontecer no cumprimento pleno da visão da carpa. Agora, porquanto já todos os demais anjos mensageiros se foram, já através de nenhum deles pode ser cumprida a visão da carpa. Mas Deus terá, no meio da sua igreja, um varão esforçado e valente, trabalhando na obra de Cristo e alimentando os filhos de Deus com o alimento correspondente a este tempo, a era da pedra angular, dando o maná escondido, a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E Cristo o vai adotar. Cristo o vai adotar e vai cumprir plenamente tudo o que foi mostrado na visão da carpa.
Mas até que chegue esse momento de adoção, tem que estar trabalhando na obra de Cristo. Porque, para ser adotado, tem que estar trabalhando e ter aprendido os trabalhos da obra do seu Senhor, para que depois o Espírito Santo diga, já está pronto, e seja adotado. E agora todo filho vem em quem? No nome de quem? Do seu pai. Pois Cristo não vai escrever o nome do seu pai nele. Portanto, e não vai escrever o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo dele, seu? Os 3 nomes mencionados aí é o mesmo nome. E agora, todo cheque assinado por um que é adotado é tão bom. A assinatura é tão boa quanto a do seu pai. Porque está colocado e adotado para estar administrando plenamente os negócios do seu Senhor, para administrá-los nessa nova etapa que virá. Portanto, todo cheque que ele emitir terá fundo. Toda palavra criadora que ele falar não ricocheteará, não rebotará, mas fará aquilo que ele falará. Serão os pensamentos de Deus sendo colocados no coração dele. E ele falando esses pensamentos divinos. Isso é a palavra criadora de Deus sendo falada. Portanto, fará aquilo para o qual será falada essa palavra. E não tornará vazia, mas que fará aquilo para o que é enviada. E o mundo inteiro vai ser estremecido, porque essa terceira etapa é para os perdidos para o mundo, é para a igreja, as virgens fátuas e é para a noiva. Portanto, fará o que deve fazer com o mundo, fará o que deve fazer com as virgens fátuas e fará o que deve fazer com as virgens prudentes. E Cristo cumprirá o que ele disse que fará com o mundo, com as virgens fátuas e com sua igreja noiva. E vamos deixar isso quietinho aí, porque aí há um mistério muito grande que somente deve conhecê-lo aquele varão esforçado e valente. Talvez na mensagem o paralelismo entre Cristo e seu anjo, aí talvez saiam algumas coisas que poderão juntar com o que falamos nessa ocasião. Mas por hoje, até onde chegamos, eu creio que é suficiente para saber quem é o varão esforçado e valente do último dia e estar braço a braço com ele na obra que Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará realizando através dele neste tempo final. Vejam que Gideão era Miguel. E estava aguardando alimento, trigo, alimento para a família. E isso é o que faz o varão esforçado e prudente, colocando alimento na casa de Deus, neste último dia, colocando o maná escondido, o alimento para todos os escolhidos de Deus, deste tempo final. O varão esforçado e valente. Lá foi Gideão. Neste tempo final, ou nas eras, foi cada anjo mensageiro, e neste tempo final será o enviado do Senhor Jesus Cristo, do qual disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16 e Apocalipse 22, versículo 6, onde diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras.
E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que hão de acontecer, ou que em breve as coisas que em breve hão de acontecer. E essas são as coisas que Cristo disse que revelaria à sua igreja, revelaria aos que subissem onde ele estava, quando disse em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta: sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Subimos à era da pedra angular, e aí Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, quem apareceu a Gideão, estará nos falando através do varão esforçado e valente que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, estaria em Gideão e estaria usando Gideão para dar a vitória contra os inimigos do povo hebreu. E assim estará Cristo em seu anjo mensageiro para a liberação de todos os filhos e filhas de Deus e para nos dar a grande vitória no amor divino prometido, essa vitória para este tempo final. Portanto, a vitória já está profetizada. Portanto, temos que nos esforçar e ser valentes, juntamente com o varão valente, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que ele prometeu ter em sua igreja, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Cristo, através do seu anjo, estará nos revelando todas essas coisas. E estará Cristo, através do seu anjo, atuando a favor da sua igreja. Este anjo vem desde muitos séculos atrás. O encontramos com João, o apóstolo, revelando o livro do Apocalipse. Mas aí vamos deter para não tocar outras ocasiões. Mas deixá-lo aí quietinho. Já sabemos que o reverendo William Branham disse que esse anjo é um espírito de profeta. Portanto, os espíritos de profetas têm que vir à terra em carne humana para terem seus ministérios no meio da raça humana. Agora vamos deixar quietinho tudo isto aí, porque senão teríamos que traçar a trajetória do anjo do Senhor, de Jeová, sua trajetória no Antigo Testamento, desde Gênesis até a primeira vinda de Cristo, onde se fez homem, se fez carne para ter seu ministério terreno. E depois teríamos que traçar a trajetória do anjo do Senhor Jesus Cristo e ver o paralelismo do anjo do Senhor e o anjo de Jesus. E esse paralelismo pode sair em o paralelismo entre Cristo e seu anjo. Assim que vamos deixar isso para a ocasião em que teremos esse tema, o qual será muito em breve vamos ver em que lugar será. Esse tema aí, depois que tiver sido pregado, estará disponível para todos vocês. Eu não sei. Isso é para 22 de julho em Veracruz. Eu não sei até onde me permitirá Jesus Cristo falar sobre o paralelismo entre o anjo e Jesus Cristo, quem o envia. Se chega a me permitir falar tudo o que ele já me mostrou,
teremos uma mensagem cheia de grandes revelações. Mas não sei até onde ele vai me permitir falar. Porque há muitas coisas aí muito importantes, as quais estão na Escritura, estão prometidas. E que seu cumprimento será no enviado do Senhor Jesus Cristo. E é melhor que me cale, porque senão já estaria falando mais do que devo falar nessa ocasião. Assim que ore muito por essa mensagem, que será em Veracruz, para que Deus me dê tudo o que devo falar para essa data. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde, e em frente servindo a Cristo e trabalhando junto ao varão esforçado e valente que Cristo prometeu que teria no meio da sua igreja, no qual estaria Cristo em Espírito Santo manifestado, nos revelando todas essas coisas e nos preparando para sermos transformados neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus em seu corpo místico de crentes, e em breve nos revele tudo o que nós devemos conhecer, e em breve ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme nós os que vivemos, e se manifeste em toda a sua plenitude e cumpra plenamente a visão da carpa e depois nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Quanto à visão da carpa, diz o irmão Branham aqui, e quanto à terceira etapa manifestada, diz que quando a terceira etapa estiver manifestada, já as portas estarão fechadas. E por que o chamamento e todas essas coisas que são vistas na visão da carpa? Vamos ver isso em alguma ocasião com mais detalhes e vamos ver o simples que é tudo. Porquanto é para o mundo, para as virgens insensatas e para a igreja. Talvez mais adiante poderemos ver os detalhes que têm a ver com o mundo, ou seja, com os perdidos, os detalhes que têm a ver com as virgens insensatas e os detalhes que têm a ver com a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Bom? Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde conosco novamente, nosso amigo e irmão reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. Não sei se é até às 12 ou 1 da manhã. Já amanhã teremos atividade. Ore muito pela atividade de amanhã, primeiro Deus, e orem pela minha garganta para que Deus tenha essa garganta bem fortalecida para amanhã, primeiro Deus. Para amanhã, com relação à chuva, é com relação à chuva temporã e tardia. O mistério da chuva temporã e da chuva tardia. Vamos ver, Miguel, se aqui das coisas... Aqui está um, Miguel. Se não tem, pode tirar cópia deste, Miguel. Está começado a se marcar, mas ainda não o li.
Pois me passe aqui. Antes que se confunda lá com o teu. Bom, é que Miguel e eu sempre nos damos assim. Deus nos permitiu ter um bom companheirismo e nunca ter brigas entre ele e eu, mas um bom companheirismo, e assim, pois, nos tratamos com apreço e carinho, e é a melhor forma para que assim, pois, Deus possa atuar através dele e através de mim também. E o colocou também entre vocês, para assim ajudar todos vocês e ter as reuniões de ministros e que os ministros se mantenham bem unidos. E então ele me convida para as reuniões de vocês que vocês têm com ele. Então eu, pois, com muito apreço e com muito carinho, pois estou com Miguel nas reuniões que ele tem com vocês, para assim compartilhar com vocês o que Deus me dá para vocês e para todo o corpo místico de Cristo. Assim que Miguel é quem prepara tanto as atividades para todos os países e também com relação às reuniões de ministros, e ele, pois, estabeleceu também que aos sábados, pois, assim como hoje, não tenho atividades com toda a congregação na noite, para assim não ter limites. Que horas são, Miguel? Já são 10 para as 11. Se tivessem atividade hoje, nem teria estado com vocês, porque teria ido lá, embaixo, a atividade com todos, e então, talvez não poderíamos falar, talvez tão claramente como falamos entre vocês. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Orem muito por Miguel e orem muito também por mim, para que Deus, pois, nos use grandemente em sua obra neste tempo final. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Com vocês, nosso amigo e irmão Miguel Bermudes.